Oi pessoal, tudo bem? Tenho que gravar um vídeo para os meus alunos, para alguns alunos. E aí, nesse momento, tô dando uma ajeitadinha aqui porque a gente de quarentena, não sei vocês, né? Mas eu, pelo menos, fico assim, totalmente livre de tudo, né? Livre de. Nem pentei o cabelo, mais ou menos por aí. Coloquei brinco hoje. Fiquei sem brinco esses dias todos. Eu que nunca fico sem brinco. Fiquei sem brinco esses dias todos. Sem brincos, né? E aí hoje eu tô colocando brinco. Pensei, não vou sair de casa. Tô de quarentena, mas, né? Mas meus alunos merecem que eu esteja mais ou menos arrumadinha. Enfim. Deixa eu resolver esse problema com o brinco e já volto. Pronto, problema resolvido. Tanto tempo sem colocar brinco que eu acho que eu desaprendi. Então, eu tô dando uma ajeitadinha aqui para poder gravar uns vídeos para minha videoaula. Bom, educação à distância não é novidade para ninguém, né? Eu particularmente sempre disse que a educação à distância não era nem o futuro, era o presente, né? Então, assim, não vejo muita novidade. Acho que agora foi no susto, mas que isso iria acontecer de uma forma ou de outra, isso iria acontecer. Se isso é bom, se isso é ruim, aí já é outra discussão, mas que iria acontecer, iria, como está acontecendo, né? Enfim, como o celular está servindo de espelho, não tô nem conseguindo olhar para a câmera, mas enfim. Então, aí eu tô aqui me arrumando para fazer essa aula e me pego pensando, já tem uns dias, quando que acho que isso talvez sirva para vocês também, não sei, mas quando que eu deixei de ser uma pessoa que não trabalhava fora de casa, que trabalhava dentro de casa? Quando que eu deixei de ser uma pessoa que não trabalhava fora e que sonhava em trabalhar fora, ter liberdade em todos os sentidos, principalmente liberdade financeira? Queria sair, me arrumar, trabalhar, prestar algum tipo de serviço ao público, né? E não só trabalhar dentro da minha casa, não era algo que estava me deixando feliz, né? Que momento da minha vida eu deixei de aquilo ali para estar trabalhando fora de casa? E essa divisão do eu não trabalho fora, eu estou estressada porque eu estou só dentro de casa, e de repente, um boom, eu não só estou trabalhando fora, como me pego diversos dias me sentindo exausta porque estou trabalhando demais. E ontem eu fiquei refletindo sobre isso. Em que momento que isso aconteceu? Que eu saí de uma pessoa que me sentia estressada por estar dentro de casa para me sentir uma pessoa estressada de estar trabalhando muito na rua e não ter tempo para ficar dentro de casa e curtir minha família, curtir um filme, dormir até mais tarde, enfim. Porque a nossa vida de professor é uma vida muito corrida. E tem uma situação que é muito, para mim, é a mais complicada, que não é só você acordar às 5 horas da manhã, voltar às 19, 20 horas às vezes, que você ainda traz trabalho para casa. Então a maioria dos trabalhadores, eles no final de semana eles conseguem curtir de uma maneira tranquila, né, uma praia, uma piscina, uma festa. E nós professores, grande parte, a maioria, no final de semana, por mais que a gente esteja fazendo essas coisas também, esse momento de lazer, a gente está nesses lugares, mas pensando, qual atividade que eu vou utilizar essa semana? Será que eu posso usar isso na minha aula? Vou escrever isso, vou anotar isso, vou ler sobre isso, vou pesquisar sobre isso. Então a gente sai da sala de aula, mas a sala de aula não sai de dentro da gente. E eu não escolhi, quer dizer, a princípio eu não havia escolhido ser professora, né? Fui sendo levada. E aí, fui sendo levada, fui gostando e fui pegando isso pra mim, estudando cada vez mais nessa área e me dedicando cada vez mais a essa área. E quanto mais você se dedica, mais difícil é de você desvincular depois.
né? Seja pelo cansaço, pelo estresse, porque você acha que não vale a pena, custo-benefício, né? Sua saúde, porque a gente começa a adoecer por conta de tantas questões políticas que interferem diretamente em sala de aula, tantos recursos que você gostaria de ter, mas você não tem, tantas coisas que você gostaria de ver acontecer na educação e você vê, o que você observa é justamente o contrário, né? Muitas escolas com clima muito pesados, né? Climas de disputa, enfim. Vou dar pausa aqui novamente e vou retornar para falar um pouco sobre esse assunto. Vou só buscar um negocinho aqui, peraí. Só quero fazer uma observação que eu não sei fazer maquiagem. Não sei mesmo, quebro um galho, mas não sou boa. Ainda bem que existem profissionais. Então, aí, além dessas coisas, dessa reflexão especificamente, eu venho refletindo sobre várias outras coisas e acho que esse momento é justamente disso, né? De refletirmos com relação à nossa vida, às nossas escolhas. Mas essa particularmente eu decidi compartilhar com vocês. Me senti em um determinado momento da minha vida fazendo parte, como se eu fosse como se eu me sentisse um objeto de dentro da casa. Me senti como se eu fosse uma batedeira, uma lavadora de roupa, uma geladeira. Eu me senti assim. E eu acho que isso é muito importante a gente frisar, né? Porque tem pessoas que trabalham dentro de casa, gostam do que fazem, se sentem bem, se sentem valorizadas. E aí é isso aí. É importante a gente estar feliz, a gente estar se sentindo bem. Eu não estava me sentindo bem, eu não me sentia feliz, eu queria algo mais, eu queria reconhecimento profissional, eu queria fazer algo que para mim faria muita diferença para a vida de outras pessoas. E aí neste momento que eu me sinto assim muito desgastada, muito cansada, eu decido correr atrás, estudar, trabalhar, né, estudar para concurso, passei em algumas provas e aí comecei a trabalhar. E agora, até pouco tempo, antes desse período de isolamento social, me sentindo extremamente cansada, estressada, de uma certa forma até exausta em alguns momentos. Em alguns dias eu chegava do trabalho e eu deitava na cama e eu pensava, gente, eu acho que eu não vou aguentar acordar amanhã para trabalhar. Tô muito cansada. Ou então a mente travava, eu já não conseguia, parecia que a minha memória não existia, como se eu não tivesse condições de colocar mais nada dentro da minha cabeça. E aí eu só queria estudar, ler, e até a questão do estudo, que é algo que para mim é um lazer, porque eu gosto de estudar, começou a se tornar muito complicado, muito difícil, muito cansativo. E esse momento de isolamento tem me feito pensar como que a vida é, como que a gente sai de um extremo ao outro e me pego pensando que a gente tem que desacelerar em alguns momentos da vida e caminhar para esse desacelerar. Porque também não é fácil, a gente acaba deixando a nossa vida, as nossas atribuições, o nosso salário, o nosso pagamento principalmente, condicionados à vida que a gente leva, né? Então não é fácil você falar, eu tô exausto, tô cansado, sai do trabalho, né? A maioria das pessoas que estão ouvindo esse vídeo, que são professores, com certeza entendem o que eu tô falando. Nós temos contas, nós temos vidas, nós temos objetivos mas ao mesmo tempo me peguei pensando nisso. Até quando a gente vai levar a nossa vida em função desses compromissos, dessa vida, dessas coisas, e morrermos um pouquinho a cada dia e deixarmos o estresse, a depressão, a tristeza, o cansaço, a exaustão tomar conta da gente. E aí me peguei nesse pensamento de que eu tenho que desacelerar até para voltar a essa raiz do que eu queria fazer, dos meus desejos, dos meus sonhos, que muitas vezes a gente substitui isso tudo pelo simples cansaço. A gente liga um automático e vai, tá no automático, vai. Né? Conheço várias pessoas assim, já sou assim também em diversos momentos da minha vida, me pego assim, ainda tento refletir sobre isso no meu dia a dia, falar, não, opa, vou parar aqui, para que isso não tá legal, vou fazer de outra forma, vou voltar, não.
Eu tenho gente que merece, tem gente que precisa que eu faça um trabalho de excelência. Eu não posso ligar automático. E às vezes eu tenho um cansaço que foge, assim. Ano passado fiquei muito doente, muito doente. Quem me conhece intimamente sabe que eu fui ao médico assim com uma, eu praticamente bati o ponto no trabalho e no médico, trabalho e médico, porque eu fiz exames, assim, tudo quanto é tipo de exame que você pode imaginar. E aí descobri que eu estava pré-diabética, pressão alta, descobri um problema numa válvula do coração, faço uso de remédio contínuo para essa válvula. Já tem quase um ano que eu tomo medicamento. E já fiz o teste de parar, não consigo parar, não posso. Se eu paro de tomar remédio, eu começo a passar mal, vomitar, rodar, tudo começa a rodar. E descobri que eu tô com 40 anos e precisando de cuidar de um monte de coisas, assim, para estar viva, né? E eu acho que estar viva é bastante importante. É estranho, né? Essa reflexão, mas eu vou parar aqui novamente só para pegar um negócio ali e já volto. Para terminar. Então é isso. Continuando a conversa, soltei o cabelo para poder fazer um coque, tentar fazer um coque bacana. Então, e aí, esse período de isolamento me fez pensar, ficar refletindo sobre a seguinte situação. O que está em jogo agora é a nossa saúde e a saúde das pessoas que a gente ama. Então, assim, nós estamos preocupados com o quê? Nós estamos preocupados em sair de casa e pegarmos um vírus e não só acontecer algo com a gente, não sei pela maioria, mas falando por mim, pegar esse vírus e passar para alguém. E esse alguém ficar doente, e esse alguém não ficar bem. E aí, assim, essa pelo menos é a minha grande preocupação, né? E aí, o que a gente faz? A gente não pensa na economia, a gente não pensa em muita coisa, né? A gente se preocupa com as pessoas que estão aí no trabalho informal e que estão passando por alguns tipos ou diversos tipos de dificuldades. A gente pensa, porém, a grande preocupação no momento é realmente... Nossa, isso aqui não ficou legal. É realmente com a nossa saúde. Então, por que no nosso dia a dia, na nossa vida como um todo, a gente trabalha, não ficou legal, não ficou legal, não ficou legal. A gente trabalha, mas não temos essa mesma preocupação primordial com a nossa saúde, né? Tô falando por mim, tô falando por outras pessoas e eu me vejo como uma pessoa que também prioriza a saúde, mas eu vejo muitas colegas de trabalho dizendo que não fazem um exame preventivo há 3 anos, 4 anos, porque não tiveram tempo, não tiveram coragem de dar um atestado, para fazer um preventivo, para fazer uma sonografia, para fazer uma mamografia. E aí é muito triste. É muito triste. A única coisa que eu digo para elas é que nós somos números. Eu estou na educação há 10 anos e eu, nessa minha trajetória curta, né, eu perdi alguns colegas de trabalho, alguns colegas de trabalho por questões de saúde. E essas pessoas ficam na memória da gente, de alguma forma. Mas a nossa vida segue, não para por conta dessas pessoas que ficaram lá atrás. E eu sempre falo isso para algumas colegas que conversam comigo, que a gente está falando em questões de saúde. E eu vejo muito isso, muito essa preocupação de muitas colegas, principalmente professor de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Acho que essa preocupação é maior ainda. Mas meus alunos vão ficar em casa, meus alunos não vão ter essa aula, meus alunos isso, meus alunos aquilo. E olhem só,
Por uma questão agora de saúde, nossa, o que ficou horroroso, gente. Por uma questão de saúde, a gente para e esses alunos têm que ficar com seus pais, com seus avós, em suas casas, para que todos possam cuidar de sua saúde, né, de uma maneira coletiva. E aí o que eu me peguei refletindo foi isso. Quando trata-se da saúde da professora que não faz um preventivo há 3 anos, que não faz uma mamografia há não sabe quantos anos, ou nem nunca fez, tendo mais de 45 anos, porque eu tenho conhecidas que estão nesse perfil aí que eu estou falando. Com certeza, muita gente que está me ouvindo está nesse perfil aí que eu estou falando. Então, quando isso acontece, a gente tem que deixar passar? Não é nada demais? É só uma reflexão, tá, gente? Eu estou aproveitando esse momento para poder pensar neste assunto. E aí, quando acontece uma situação dessa, a gente é obrigada a parar. Mas é obrigada a parar porque a gente escolheu? Não. Porque a gente, nesse quesito aí, não teríamos escolha não, tá? Se a gente não vem de cima a ordem de parar, né, pela OMS, se não fosse uma coisa mundial, nós estaríamos trabalhando com medo, com receio, desesperados. Acho que isso aqui não vai ficar bom não, mas tudo bem. Com medo, com receio, mas estaríamos trabalhando. E aí eu fico pensando como que essa situação é séria, como que essa situação é muito séria. E a gente tem que pensar nisso quando a gente voltar aí ao trabalho. Quando voltarmos ao trabalho, temos que refletir sobre isso, sobre a nossa saúde, sobre o nosso bem-estar e sobre o nosso trabalho. Porque quando você pensa em saúde, quando você pensa em ter saúde, você não está pensando só em você, na sua família. Você está pensando no seu trabalho também. Porque um professor estressado, com dor, preocupado, não vai ter o mesmo rendimento que um outro que está em dia com todas essas questões médicas. Então, é isso. Eu acho que é uma reflexão e uma mensagem dizendo a todos os professores que se cuidem, que cuidem de sua saúde, não só nesse momento de pandemia, que vocês fiquem em casa para se protegerem os seus e os meus, mas que após esse momento vocês cuidem da sua cabeça e do seu corpo, porque a gente tem que estar bem para desempenharmos o nosso trabalho da melhor forma possível. Abraço. Dando continuidade ao assunto, e aí com os cabelos todos sujos,